Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Vírus, Procariotos e Protistas. Vamos lá? E qual o objetivo desta videoaula? Que você conheça a estrutura geral dos vírus, dos procariotos e do protista. Saber diferenciar esses seres e ver também a importância deles para a gente, de conhecer cada um deles. E nós vamos começar pelos vírus, que não tem um consenso ainda entre os cientistas se eles são seres vivos ou não, devido a algumas características que eles apresentam. Vamos conhecer? Bem, os vírus, diferente dos outros seres vivos, eles são acelulares. O que isso significa? Que eles não têm uma célula. Ele é uma estrutura bem diferenciada que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eles não possuem célula. Quando eles estão no meio ambiente, não estão dentro de uma célula, eles são inativos, eles não fazem suas funções, ele não tem metabolismo, ele não consegue se reproduzir. E, além disso, eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que ele só vai executar essas funções quando eles estão dentro de uma célula hospedeira. Então, ele tem que parasitar uma célula para que ele possa se multiplicar e assim dar continuidade e também sofrer mutações. Então, para que ele tenha sua função, ele precisa estar dentro de uma célula. E essa célula pode ser desde uma bactéria até mesmo as nossas células, né, dos seres humanos. Vai depender do tipo de vírus. Então, se ele é tão diferente, a gente precisa ter uma atenção sobre a sua estrutura. Vamos conhecer cada parte que forma um vírus. Primeira parte aqui, vamos começar olhando para esse modelo principal. Este aqui ele tem todas as estruturas possíveis que um vírus apresenta, né? A estrutura básica de um vírus. Vamos ver que alguns não a possuem. Inicialmente, no seu interior, ele tem um material genético, que pode ser um DNA, ou seja, uma dupla fita, pode ser um RNA, uma fita simples. Dentro dos tipos de vírus de RNA, ele pode ser RNA positivo e negativo, nós não vamos entrar nesses detalhes agora, mas tem diferença entre eles na forma que ocorre a replicação, por isso. E tem aqueles vírus que a gente chama de retrovírus, que quando ele está dentro aqui do vírus, fora da célula, ele está na forma de RNA. Mas quando ele entra numa célula, quando ele parasita uma célula, esse RNA, o vírus transforma ele em DNA e só depois disso é que começa a produzir suas partes dentro daquela célula hospedeira. Então, nós temos vírus de DNA, vírus de RNA e os retrovírus. Protegendo, cobrindo esse RNA, nós vamos encontrar um capsídeo. E alguns vírus, como a gente pode ver aqui, eles só vão ter essas duas estruturas. Um material genético, que pode ser o DNA ou RNA, e um capsídeo formado por proteínas protegendo esse material genético. Alguns vírus, que a gente chama de vírus envelopados, eles vão ter um envelope formado por uma membrana lipídica. Normalmente, essa membrana é justamente da célula que ele hospedou. Então, quando ele sai, ele leva um pedaço dessa célula, que é a membrana, formando, então, um envelope que vai ainda proteger esse capsídeo, certo? Nós temos diferentes tipos de vírus, então temos vírus envelopados, vírus não envelopados. Temos esse daqui, que é o bacteriófago ou bacteriofago, alguns chamam de bacteriofago, que são vírus que infectam bactérias, eles se ligam aqui nessa posição final aqui na bactéria e mandam o material genético ao seu interior. Então, existem vários tipos de vírus, mas a estrutura viral básica, então, é um material genético, que pode ser DNA ou RNA, vai depender do tipo de vírus, ok? Um capsídeo formado por proteínas, protegendo esse material genético, e um envelope em alguns casos, certo? Quando você tem uma doença causada por um vírus, a gente tem o que a gente chama de viroses. Então, viroses são todas as doenças causadas por vírus. Como a gente viu na aula anterior do sistema imunológico, quem vai combater os vírus é o nosso sistema imune, principalmente. Os antivirais são medicamentos que existem, mas eles precisam ser tomados logo no início da infecção viral para ter um efeito
bom e potente contra alguns vírus. E nem existe antivirais para todos os tipos de vírus. Então, ainda é uma área que está se desenvolvendo com relação a medicamento para vírus. Quem faz o trabalho pesado, vamos dizer assim, é o nosso sistema imune. E por ele gerar uma resposta imune, né, lá a inflamação que a gente viu, os sintomas dos vírus são muito parecidos. E por isso que às vezes a gente vai no médico, o médico sempre fala que é uma virose. Alguns vírus vão ter características especiais, né? Você vai ter outros tipos de reações, mas sempre você vai ter uma febre, porque é o seu sistema imune trabalhando para poder tentar matar esse vírus, né? As células infectadas. Então, algumas viroses que nós conhecemos agora, muito falada, a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Nós vamos ter uma aula sobre isso, só você dar uma procuradinha aqui no link. Gripes e resfriados, como o HN1 e o rinovírus, que vão causar. Gripe é diferente de resfriado, certo? Gripe é muito mais forte que um resfriado. A poliomielite, que é a causa paralisia infantil. A dengue, transmitida pelo mosquito, mas ela não é causada pelo mosquito. O mosquito só leva o vírus. Quem causa a dengue é um vírus, que a gente chama que pode ser o dengue 1, 2, 3 e 4. Conhecemos 4 tipos. O Zika, a febre amarela, que é causada por um flavivírus. Raiva, condiloma culminado, que é o HPV, causado pelo HPV, a herpes causada pelo HSV e a AIDS causada pelo HIV. Perceba que aqui nós temos o nome da doença e o vírus causador, ok? São coisas diferentes. E como a gente pode nos prevenir das viroses? Muitas das que a gente citou aqui já existem vacinas, que como a gente viu é o método mais efetivo. A gente não fica doente e ao mesmo tempo a gente fica imune àquela doença. A gente bota nosso sistema imune para funcionar e não termos a doença. Ou então você pega a doença para poder gerar a resposta. Então, como prevenção para as viroses, a maior parte que temos são as vacinas. Certo? É muito difícil você ter uma outra forma de prevenir. E, é claro, evitar o contato, né? A prevenção de contato. Mas remédio para prevenir virose é muito difícil. Hoje nós temos um coquetel para o HIV, que a gente chama de PrEP, que é para você tomar antes do contato, para evitar a contaminação, mas são pontuais remédios específicos para evitar algum tipo de virose, certo? Agora nós vamos falar dos procariotos. Vocês já devem conhecer muito bem quando a gente fala desse tipo de célula, a gente fala das estruturas diferenciadas das células eucariotas, não tem a membrana nuclear. E aqui vão entrar tanto as bactérias quanto as arqueas, que é um grupo específico também, que vivem principalmente em condições extremas, não são as extremófilas, que vivem, por exemplo, em ambientes congelados, dentro de vulcões e etc. Antes de mais nada, a gente tem uma visão muito errada de que as bactérias são algo ruins. E poucas pessoas sabem que na gente vive um conjunto de micro-organismos que fazem a nossa defesa, que a gente chama de microbiota. Antigamente era chamada de flora intestinal, só que flora remete a vegetal, a planta, e não é, elas são bactérias, por isso que a gente chama de microbiota. Então, muitas bactérias que existem no nosso corpo, elas são super benéficas. Elas nos dão vitaminas. Aquele cheirinho do pum, muitas das vezes é causado por elas, pelo processamento que elas fazem. Elas nos ajudam na digestão e protegem também contra outras bactérias de outras espécies que poderiam estar nos causando doença. Então, você é formado por milhares e milhares de bactérias que estão ali te protegendo também. Você não tem só suas células. Na verdade, se a gente for contar em número, nós temos muito mais células da nossa microbiota do que nossas. Só que as nossas são muito maiores do que elas. Então, nunca se sinta sozinho, você está repleto de micro-organismos em você. Então, relembrando características gerais dos procariotos, né? Eles têm, então, para se movimentar estruturas como o flagelo e as fímbrias. Ele tem um DNA plasmidial, que vai dar características específicas, além do DNA principal. No plasmídio você vai encontrar, por exemplo, resistência a antibióticos, tem várias características que pode dar a bactéria. Aqui, o seu DNA é sempre circular, tá? Ele é um círculo, ele não é igual ao nosso, que são fragmentos.
Tem o citoplasma, a membrana plasmática, aqui, a parede celular e uma cápsula em algumas delas, não estão presentes em todas, certo? As bactérias, então, elas pertencem ao reino Monera, mas elas têm características tão diferentes que quando a gente foi ver por domínios, lembra os 3 domínios? A gente separou esse grupo em 2 domínios diferentes, a bactéria e a árquea, certo? Com relação à nutrição, elas são autotróficas, ou seja, em alguns casos elas produzem seu próprio alimento, seja pelo processo de quimiossíntese, ou seja, a produção de alimento a partir de componentes químicos do ambiente, ou por fotossíntese, produzindo seu alimento através da luz solar. Ela pode ser também heterotrófica, outras, né? Algumas são autotróficas, outras são heterotróficas, ou seja, elas não conseguem produzir seu próprio alimento, elas absorvem matéria orgânica do ambiente. Esse grupo é tão diverso que existem bactérias que são aeróbicas, ou seja, precisam de oxigênio, aquelas que são anaeróbicas obrigatórias, ou seja, se encontrar o oxigênio elas morrem, e as anaeróbicas facultativas, elas vivem com ou sem oxigênio, está tudo de bom para elas. Com relação à reprodução, elas normalmente acontecem de forma sexuada por divisão binária. Lembra lá do processo de mitose? Tem uma célula, aumenta de tamanho, duplica tudo que tem dentro dela e dela surge uma segunda célula. Então, elas se reproduzem assim. Mas isso não quer dizer que elas não conseguem trocar informações genéticas. Elas conseguem, principalmente através do plasmídio. Uma bactéria gera uma cópia do seu plasmídio e ela consegue fazer uma ligação aqui, ó, com outra bactéria. Então, ela gera a cópia e passa essa cópia para outra amiguinha. E assim, ela transfere informação genética. Então, ela não faz uma reprodução sexuada como a gente, para poder dar a variabilidade genética, mas ela consegue transmitir essa informação. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado no uso de antibióticos. A gente tem que tomar adequadamente, no horário certo, o tempo certo, mesmo que os sintomas desapareçam. Porque basta ter uma que tem a resistência que ela consegue passar para as demais. Então, você toma um antibiótico, matou 90% das bactérias, ficou 10% ainda. Aí você parou de tomar, esses 10% eles conseguem ir fazendo cópias, como a gente viu, e essas cópias vão ter informação de como resistir e acabar você gerando, então, bactérias resistentes e você tomar antibióticos mais potentes ou mesmo chegar ao ponto das superbactérias, em que não existem antibióticos para elas, né? As pessoas morrem hoje em dia com doenças bacterianas por causa das superbactérias, que foi causada pela essa seleção natural. As bactérias elas querem sobreviver, elas sofrem mutações e passam essas mutações para suas filhas. Então, é muito importante que quando você for ao médico, e só um médico pode passar um antibiótico, porque ele tem que averiguar que realmente é uma doença bacteriana, você tome o medicamento durante todo o período indicado. Se são 7 dias, são 7 dias. 3 vezes ao dia? 3 vezes ao dia. No horário certo? No horário certo. Justamente para evitar que isso aqui aconteça, que a gente chama de conjugação, essa troca de informação entre as bactérias. Então, remédio, se é antibiótico, é muito sério, beleza? E nós classificamos as bactérias de acordo com o formato que elas têm. Se elas têm formato de bolinhas, assim, elas formam cocos. Então, cocos, eles podem ser estafilococos, streptococos, e aí um tem formato de caixinha de uva, outro é alinhado. Não se preocupe com isso, só que você tem que entender que tem formatos diferentes. Elas podem ter a forma de bacilos. Sabe o lactobacillus vivo? Então, ele tem esse formato aqui. Então, quando você toma lactobacillus vivos, você está tomando bactérias. Sim, bacilos vivos. E elas vão compor, lembra lá da nossa microbiota? Então, os lactobacillus vivos fazem a nossa microbiota, ajudam no nosso intestino, em todo o nosso sistema digestório. Pode ter a forma de vibrião, que é como se fosse uma vírgula, uma curvinha, certo? E aí aqui a gente pode lembrar do vibrião da cólera, que causa doença intestinal também, que a pessoa inflama todo o sistema digestório da pessoa, a pessoa tem um quadro de diarreia muito intenso. Pode ter essa forma aqui, ó, parece um biscoitinho, né? Um espirilo. Ou pode ter essa forma aqui, bem compridinha, toda cheia de curvinha, ela parece um saca-rolha, na verdade, que é o que a gente chama de espiroqueta, certo? Como nos defendemos de bactérias? Como vimos na aula anterior, graças ao nosso sistema imune, ele vai gerar resposta contra algumas bactérias.
Mas, com relação a medicamentos, o que mata a bactéria é antibiótico. Antibiótico não mata vírus. Vamos lá que para vírus é antiviral. Então, não adianta você tomar um antibiótico para uma doença viral, certo? É horrível. Na verdade, você pode acabar prejudicando seu sistema imune de combater adequadamente aquele vírus. Por isso que tem que se tomar muito cuidado com antibiótico. Ah, você está com uma doença viral e está tomando antibiótico, tem um cuidado. O médico pode até receitar um antibiótico para impedir que alguma bactéria que se aproveitou ali do teu corpo venha a causar alguma infecção. Mas, por isso, quem tem que passar o antibiótico é o médico, não é a vizinha, não é o farmacêutico. Cada doença tem a sua especificidade, tem o seu remédio adequado e o tempo adequado também. Então, antibiótico é uma coisa muito séria, não dá para sair tomando aí de qualquer jeito. Senão a gente faz aquele processo lá de criar bactérias super resistentes muitas vezes. Além disso, lembra das nossas microbiotas, nossas amiguinhas, as de boa? Quando você toma antibiótico, elas também morrem, sabe? Não é só as bactérias ruins que vêm a morrer. E aí você acaba prejudicando o seu corpo também. Por isso que antibiótico não é brincadeira. Hoje no Brasil a legislação exige receita para compra de antibiótico. Exatamente por causa disso, porque além deles matarem as bactérias ruins, eles também vão matar a nossa microbiota, as nossas bactérias boas, e você pode causar mais mal do que bem, certo? Então, só com receita médica, o médico passando adequadamente, não é para sair tomando de qualquer jeito. Como podemos prevenir? Em alguns casos, vacinas. Para algumas bactérias existem vacinas, né? Doenças bacterianas hoje que nós encontramos, que é mais fácil, né, de se encontrar. Hanseníase, que afeta as pessoas, tuberculose, a meningite meningocócica, ela pode ser viral, mas pode ser bacteriana também, dependendo do tipo, a leptospirose e a cólera, como a gente falou lá, do vibrio, certo? Chegamos então ao último grupo, protista ou proctotista, e nele nós vamos ter duas linhas. Nós temos os protozoários, que tem essa carinha aí que você está vendo, que é muito pouco falado, muita gente nem sabe que eles existem. E temos também as algas. Sim, as algas, aquelas lá da praia, elas não são plantas, elas são protistas. E a gente vai entender por quê. Então, protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, e é por isso que a gente não fala muito deles, e eucariotos, que isso quer dizer que eles não são parecidos com bactérias, as células deles parecem com as nossas células, certo? Ele tem um núcleo, ele tem um material dentro daquele núcleo, mas ele é pequenininho, é formado por uma única célula, a gente não vê olho nu. Eles são também heterotróficos, ou seja, eles se alimentam de outros seres. Então, tá lá o protozoário, ele encontra uma bactéria, alguma coisa, ele fagocita, digere e engole aquilo ali para ele, certo? E aí ele se alimenta daquele ser. Além disso, nós podemos ter protozoários de vida livre, encontramos muito na água, água doce, depois da chuva também encontramos muito. Eles podem ser parasitas, ou seja, que é justamente o que nos causam doenças, que nós vamos falar melhor sobre eles. Eles podem ser mutualistas, e aqui eu trouxe o cupim. O cupim ele só é capaz de digerir madeira porque ele tem um protozoário aqui dentro da barriguinha dele, que é o triconinfa. É ele quem vai digerir a celulose que o cupim ingere, senão ele não conseguiria obter o nutriente necessário, tá? E temos os comensais, que são aqueles que ficam ali se aproveitando das sobras dos outros, né? Eles vivem juntos com outros seres, não os dão benefício nenhum, só ficam ali se aproveitando. Bem, com relação aos protozoários, nós podemos classificá-los de acordo com como eles se locomovem. Nós temos aqueles que a gente chama de pseudópodes. Lembra quando a gente falou lá sobre citoplasma, o movimento das células, que a gente falava que um lançava o bracinho, se fixava e ia caminhando? Então, nós temos esses tipos de protozoário que se locomove assim, um movimento ameboide, que a gente chama, né? Vai andando com seus pseudópodes. Temos os flagelados, que são aqueles que têm uma caudinha e bate essa caudinha para nadar.
Os ciliados, que são formados por vários cílios recobrindo o seu corpo e conforme eles batem esses cílios, aqui eles se locomovem. E temos os esporozoários, que não têm a capacidade de locomoção, não tem estrutura nenhuma, ele nem lança pseudópode, ele nem tem flagelo e nem tem cílio, certo? E como eu falei, existem muitos protozoários que são parasitas, inclusive da gente, e vão nos causar algumas doenças, como a malária, a toxoplasmose, a leishmaniose, muito comum, a gente tem tanto a tegumentar quanto a visceral, a amebíase, a doença de Chagas, que é causada lá pelo barbeiro, a giardíase e a tricomoníase. Então, são alguns exemplos de doenças causadas justamente pelos protozoários. Apesar de parecer um bichinho que a gente não conhece, provavelmente alguma dessas doenças você já ouviu em algum momento, não é verdade? Então, são causadas por esses serzinhos vivos unicelulares que nós não vemos. Chegamos então às algas, que, como eu disse a vocês, não são plantas, elas não têm as mesmas formas das plantas, elas estão dentro do grupo protista, certo? Elas não são protozoários, mas elas dividem esse grupo com os protistas. São seres unicelulares ou pluricelulares, então nós vamos encontrar tanto formados por uma única célula, que formam o que a gente chama o fitoplâncton, faz parte do fitoplâncton, que é o que está no alto do meio aquático, e ali fazendo fotossíntese, certo? E vai servir de alimentação para muitos seres, para o zooplâncton. Ou elas podem ser pluricelulares, formando estruturas maiores, que são as que a gente vê, que a gente acha que só aquilo é alga. É importante dizer que elas fazem fotossíntese, então elas produzem o seu próprio alimento. Ela está tanto na água doce quanto na água salgada, então você pode encontrá-las em rios e mares, oceanos, a gente encontra as algas. E elas são o que a gente chama de verdadeiros pulmões do mundo, porque elas produzem muito oxigênio e não gastam esse oxigênio, elas produzem mais oxigênio do que elas gastam, diferente das plantas que fazem tanto respiração quanto fotossíntese, e a proporção é quase a mesma, então basicamente o que ela produz de oxigênio ela acaba gastando de oxigênio também para sobreviver. As algas não, elas produzem muito mais oxigênio do que elas gastam, que elas precisam, né? Elas são de vida livre, como por exemplo o fitoplâncton, ou podem estar em mutualismo, formando o que a gente chama de líquens, junto com o fungos, que é aquele que dá na árvore. Vocês já viram árvore que dá aquelas manchas, nos troncos? Aquelas manchas são o que a gente chama de líquens, uma mistura de alga com um fungo. A alga vai fazer a fotossíntese e alimentar o fungo vai permitir que a alga viva fora da água sem morrer, certo? E os tipos de algas que existem? Dentro das unicelulares, essas primeiras aqui, nós vamos ter o que a gente chama de euglenófitas, que são essas aqui. São essas primeiras aqui, chamadas também de euglenas. São unicelulares e se locomovem por meio desse flagelo e são preferencialmente de água doce. Temos as bacilariófitas, que são essas aqui, que parecem uns cristalzinhos. Elas são representadas pelas diatomáceas, que são algas unicelulares dotadas de uma carapaça protetora de sílica, por isso que eles têm esse formato. Elas compõem muito a areia da praia que a gente encontra, sabe? São formados por muito dessas bacilariófitas, dessas diatomáceas. Nós temos as pirrófitas ou dinoflageladas, que tem 2 flagelos aqui, cada uma delas. São também unicelulares, têm uma coloração mais esverdeada ou parda, certo? E muitas têm a capacidade de emitir luz. Então, já ouviram falar no fenômeno da maré vermelha, que os oceanos ficam vermelhos? É porque é uma grande produção desse tipo de alga. E isso acontece pela produção de esgotos, lançamento de esgoto nesses locais. Essas algas se multiplicam em grande quantidade e, como elas têm essa coloração, elas ficam formando a maré vermelha. Algumas também, no escuro, elas têm a bioluminescência. Sabe o vagalume que acende? Então, elas também conseguem ter essa mesma produção dessa substância. E aí você vai à praia à noite, está aquela água brilhando justamente por causa dessas algas.
Dentre as pluricelulares, nós vamos encontrar as algas verdes, que são essas primeiras aqui. As algas verdes, elas são muito utilizadas associadas aos fungos, elas que estão fazendo lá, então, como a gente falou, os líquens, tá? Temos as algas pardas, esse segundo grupo assim, sim, nem todas as algas são verdes. Elas têm uma coloração marrom, são usadas na produção de sorvete, cremes, pudins. Elas geram uma substância que vai permitir dar essa emulsificação a esses produtos, né? E nós temos as algas vermelhas, as últimas aqui, que nós também chamamos de rodophycias, e delas retiramos uma substância chamada agar, que é muito utilizada na produção de gelatinas e sorvetes também. Sabe aquela gelatina que não derrete na temperatura ambiente, que não precisa ficar na geladeira? Então, ela é feita graças ao agar retirado das algas vermelhas. Espero que você tenha conhecido cada um dos três, que tenha visto as diferenças entre eles. Perceba que cada um tem a sua característica e que muitos podem nos prejudicar, mas também nem tudo é ruim. Alguns podem ser muito benéficos para a gente, até mesmo para a produção de bens de consumo para a gente, como lá as algas que produzem gelatinas, sorvetes, bem como nos proteger como a microbiota lá pelas nossas bactérias. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo e vejo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!